Olá para você ligado na TV Câmara Jaú, muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Nós estamos iniciando a terceira rodada de entrevistas com os candidatos ao cargo de vice-prefeito aqui do município. E nesta edição eu recebo aqui no plenário do Poder Legislativo o candidato a vice-prefeito pelo Avante, o Coronel Pistori. Ele que compõe em chapa com o candidato a prefeito pelo PSL, Dr. Paulo de Tarso. Coronel Pistori tem 49 anos de idade, é casado, pai de 2 filhas, mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, fisioterapeuta formado com 2 especializações e bacharel em Direito, com especialização em Direito Militar. Coronel Pistori nunca exerceu cargo na administração municipal, mas tem como experiência o fato de ter servido por 32 anos a Polícia Militar do Estado de São Paulo, sendo que 12 anos dessa trajetória ocupando funções de comando aqui na Polícia Militar de Jaú. Coronel Pistori, eu quero agradecer a sua participação, o fato de você ter aceitado o nosso convite. Quero lembrá-lo que o tempo total da nossa entrevista é de 15 minutos e esse tempo começa a valer a partir do momento que o senhor iniciar a sua primeira resposta. Então, começando de fato a nossa entrevista, eu quero saber do senhor como deve ser a sua atuação no cargo de vice-prefeito, caso a chapa a qual o senhor pertence seja eleita no dia 15 de novembro. Muito obrigado pela oportunidade. Obviamente, o cargo de vice-prefeito é um cargo que deve ser de bastante protagonismo dentro da administração pública municipal. Nós acreditamos que é uma função de extrema importância, seja na parte administrativa das diferentes pastas, seja também na atribuição da coordenação política do Poder Executivo perante o Poder Legislativo, que tem que ser de fato parceiro, né, de uma estrutura que visa melhorar a administração pública municipal. Candidato, o desenvolvimento econômico talvez seja uma das principais áreas neste momento de pandemia e também no momento de pós-pandemia que deve acontecer no ano que vem. Qual a proposta da chapa do senhor para essa área aqui no município? Bom, nós acreditamos que Jaú tem que se tornar um ambiente fértil para as diferentes oportunidades para diferentes empresas. Para que esse ambiente municipal seja fértil, seja viável, acreditamos que há necessidade de que a cidade de Jaú seja um ambiente receptivo a novas oportunidades de negócios, de novas empresas, mas passando pela melhoria das condições das empresas que já existem aqui. Acreditamos que o setor calçadista, ao longo da história, tem perdido muito espaço no processo produtivo da nossa cidade. Acreditamos que aquela linha de produção, né, em que as pessoas ao longo da madrugada, né, batiam lá os seus calçados, muitas vezes aquelas mulheres que tinham ali a única opção de trabalho porque cuidavam dos filhos ou cuidam dos netos hoje, se viesse uma nova empresa com uma nova oportunidade de um outro ramo, talvez elas também não estivessem habilitadas a ocupar esse cargo. Então acreditamos que o calçado deva sofrer uma remodelação na composição, uma organização, uma união do setor para que a gente traga novas oportunidades, seja com incentivo fiscal, seja com a melhoria da abertura de novas empresas. Acreditamos que a prefeitura tem que ser um órgão facilitador de abertura de novas empresas e não um órgão que crie uma certa burocracia e trave o emprego, trave a oportunidade de novos negócios. Existem possibilidades de novas empresas virem, obviamente, e a prefeitura tem um papel fundamental no fomento dessas oportunidades. Candidato, para a área da saúde, né, uma área que foi bastante testada também nesse período de pandemia. Qual a proposta de vocês para a saúde municipal? Bom, a saúde municipal é fator fundamental nessa época da pandemia, mas sempre será, né, de fundamental importância dentro de um contexto de administração pública. A gente tem nosso principal patrimônio no município, a nossa Santa Casa. Ela deve ser preservada porque ela não se resume só à administração pública de Jaú. Cerca de 11 municípios são
favorecidos com os serviços da Santa Casa, e ela deve ser o nosso ponto forte de investimentos, haja vista que o Estado pode nos apoiar, mas tem que apoiar mais, né, com a saída eventualmente de outras entidades da Santa Casa. Isso torna o auxílio do SUS cada vez mais oneroso, né, para a compensação dos gastos que a Santa Casa faz, né, perante os serviços que ela apresenta perante a população. Existe uma medicação, né, Mentalize, que é administrada aos pacientes que sofrem um infarto agudo do miocárdio. São cerca de R$4.000 uma medicação como essa, e o ressarcimento via SUS é praticamente zero em relação ao custo, isso com o ônus, né, da Santa Casa. Então o Poder Público Municipal tem que viabilizar esse atendimento, melhorando também, inclusive, o relacionamento com as demais prefeituras, para que a Santa Casa não pare. Candidato, área da educação, o que a chapa do senhor pretende trazer de proposta para a educação, que é também um dos pilares de uma administração e de uma cidade? Bom, a Santa Casa, em parceria com a educação, é outro pilar, né, muito importante. A educação, ela tem que ser a nossa principal fonte da administração. A educação, ela perpassa pela saúde da mulher, onde é o primeiro nível de consciência da criança, né? Nos primeiros 1000 dias, onde são formadas as janelas do conhecimento desse indivíduo, com a proteção da alimentação dessa mãe, em que com proteínas você abre as janelas do conhecimento para essa criança, que ao longo do processo de educação, seja na creche ou na escola, ela passa a sofrer esses estímulos que vai habilitá-la a conhecimentos de matemática, línguas e outros talentos que essa criança possa ter ao longo da vida. E a educação, ela é a base para as futuras gerações suportarem os novos desafios que a nossa cidade hoje enfrenta. O que temos hoje é resultado de investimentos feitos há 50 anos atrás, né? E isso nós não podemos perder, sob a pena de condenarmos as novas gerações com aquilo que a gente está fazendo agora. Bom, próximo tema, candidato, é infraestrutura urbana e zeladoria urbana. São dois temas em um. O que o senhor pode apresentar de proposta para o eleitorado jauense? Só voltando um pouquinho no tema da educação, que eu entendo muito importante, a educação, ela perpassa também pelo desenvolvimento econômico. A ideia, uma das principais ideias do nosso plano de governo é a criação de um cartão, né, que viabilize a aquisição de materiais dentro do nosso município, né? Ao invés de muitas escolas receberem esse material, né, subsidiado por contas do município, todo esse valor auferido em cada cartão são cerca de milhares e milhares de reais, a gente poder fomentar e esse círculo virtuoso do dinheiro público aqui dentro de nossa cidade. Melhora as condições de trabalho de quem vende, melhora as condições da qualidade de quem compra, principalmente, né? Retomando então agora as duas áreas, né, infraestrutura urbana e zeladoria. Quais as propostas da chapa? Nós entendemos que existem os 3 As dos desenvolvimentos urbanísticos, né? Água, abrigo e alimento. A nossa administração tem que buscar a melhoria do nosso ambiente arquitetônico para que a cidade seja uma cidade limpa, organizada, ordeira, para que seja uma cidade receptiva ao turista. Que isso aí acaba influenciando também no desenvolvimento econômico, né? Termos uma rodoviária efetivamente receptiva, bem localizada, bem iluminada, ter uns centros de parques, diferentes parques, né? Devidamente cuidados, iluminados, praças podadas, para que as pessoas, antes de tudo, tenham qualidade de vida. E todo esse processo de zeladoria faz com que esse ambiente seja um ambiente também favorável para atividades de nossos negócios. Uma cidade degradada, até aproveitando a teoria das janelas quebradas, ela tende a se desorganizar cada vez mais, né? O processo de cuidado do espaço público faz com que piores negócios sejam feitos, né, com a degradação e ocupação do solo. A fiscalização da prefeitura em relação a isso
tem que ser forte, porque senão a gente prejudica o bom empreendedor, aquele que paga os seus impostos, atua nas condições de trabalho da nossa cidade, e a gente consegue ter o círculo virtuoso da cidadania dentro do nosso município. Ainda dentro desses tópicos, candidato, nós temos a questão do trânsito e da mobilidade urbana. Quais são as propostas que vocês teriam para apresentar? Bom, em relação a trânsito e mobilidade urbana, nós percebemos que o centro está um tanto quanto congestionado, né? O fluxo de pessoas tem aumentado, independentemente da época do ano, e a construção de estacionamentos, sejam eles em níveis verticais ou em espaços devidamente adequados, nós precisamos fazer um trabalho que eu gosto muito, o trabalho de Araraquara, que é o sistema de parquímetro, né, a ser contratado, analisado a viabilidade disso, para que efetivamente aquelas pessoas que vão visitar o centro da cidade, os centros comerciais, tenham a possibilidade de estacionar seu carro, né, num tempo razoável de compras, e assim você tem o fluxo virtuoso do trânsito de carros e que principalmente acaba afetando o comércio, né? Aquelas pessoas de mais idade que não conseguem estacionar perto do ponto de compras, se não tiver que vir para o centro, eles não vêm, não vão gastar, e aí piora cada vez mais a atividade comercial em nosso município. Temos que ter uma cidade bem sinalizada, como diria a professora Magali também, né? No trânsito nós temos 3 Es, né? Engenharia, educação e esforço legal, né? Existe uma das principais infrações de trânsito hoje no nosso município, que é o uso do celular ao condução de veículos, né? É uma cidade que vira e mexe tem infelizmente, aqueles acidentes fatais, mas antes de tudo tem que ter uma cidade bem sinalizada, seja sinalização horizontal, a questão dos semáforos, né? Atividades aí seja de controle de velocidade também ao longo do município, tudo isso daí precisa ser organizado, senão a gente torna o nosso centro cada vez mais congestionado, de difícil acesso e todo mundo se prejudica. Bom, eu vou acoplar agora alguns temas por conta do tempo, nós temos aí pouco mais de 4 minutos. Gostaria de saber das propostas da chapa do senhor para a área de esporte, lazer, cultura e turismo. Perfeito. Bom, esporte caminha junto também com segurança pública. O tamanho número de quadras abandonadas em desuso, sendo pontos de tráfico de drogas, sendo pontos de não reunião de família. Eu acho que hoje nós vivemos uma dificuldade, independentemente da pandemia, né? Nós vivemos uma cidade em que a piscina municipal está fechada há muitos anos, né? São cerca de 7 anos. Isso é inconcebível, até porque lá já se passaram muitos talentos, inclusive um atleta olímpico passou lá. É uma fonte de esporte, de qualidade de vida para muitas pessoas. O Dr. Paulo, inclusive, aprendeu a nadar lá naquela piscina municipal. Tantas e tantas quadras obsoletas, parquinhos públicos obsoletos. Nós chegamos ao cúmulo, Ângelo, de contratarmos atletas de outros municípios para aplicarem esportes em nome de Jaú. Isso é inconcebível. Retomar o esporte é uma das principais metas que caminham junto com a educação, que caminham junto com a segurança pública. Sobre cultura e turismo? Cultura e turismo. Jaú, dificilmente nós conseguimos ter diferentes peças de teatro, até porque o teatro já há muito tempo está fechado, né? Nós precisamos reativar o turismo histórico, gastronômico. Temos aqui o distrito de Potunduva, por onde iniciou a nossa cidade, né? É um espaço que temos lá a Lagoa Preta, que muitos moradores são jauenses e não conhecem. É um respiro do aquífero Guarani, e nesse espaço poderia ser feito um parque, tá, de amplo espectro, um parque que teria esportes náuticos, que teria diferentes tipos de esportes lá dentro, fortalecendo inclusive o turismo regional, o turismo de esporte, de negócios e tantas outras formas de turismo que a gente encontra hoje na sociedade. E a retomada de um teatro, seja ele no Elza Munerato, que não há mais essa possibilidade, mas a criação de uma parceria público-privada de uma construção de um novo teatro para a nossa cidade. E pergunto,
Existe biblioteca municipal em Jaú? Pelo tamanho da nossa cidade, é uma questão que eu ponho para você e é uma das nossas preocupações em criarmos um centro cultural que Jaú merece. Bom, nós temos aí menos de 1 minuto e meio para falar sobre segurança, gestão dos recursos públicos e também as considerações finais, por favor. Perfeito. Bom, em termos de segurança, eu trabalhei 32 anos na Polícia Militar. Existe uma má interpretação de que segurança pública se resolva através só da polícia. Muito pelo contrário, as questões de segurança pública envolvem outros entes e o papel do município é muito importante nesse sentido. A governança municipal está muito mais ligada à defesa social, à seguridade e à tranquilidade social. A Polícia Militar, nas suas atividades, ela consegue, via atividade delegada, apoiar as atividades da prefeitura no sentido de fiscalizar, atuar em cima das incivilidades dos cidadãos. Então, aquela situação de perturbação de sossego, que é competência da prefeitura atuar, a Polícia Militar pode e deve apoiar nesse sentido, porque já há convênio nesse sentido. Convênio com o Detecta, cidade monitorada 24 horas nos principais pontos de interesse da cidade. Então a segurança pública é um dos nossos principais focos, aumentando inclusive o amplo espectro que o PROERD tem e a escolinha da PM em nossa cidade. 15 segundos para as considerações finais, candidato. Não fui eu que entrei na política, eu apenas levo os meus valores, os meus princípios e coloco à disposição da população os princípios que eu tenho na política de Jaú. Muito bem, a gente agradece. Bom, nós recebemos hoje aqui então o candidato a vice-prefeito pelo Avante, o Coronel Pistori, que compõe chapa com o candidato a prefeito pelo PSL, o Dr. Paulo de Tarso. Eu agradeço a sua companhia, o carinho da sua audiência e você segue agora em instantes com a próxima entrevista desta rodada.